Vamos gravar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 9, do versículo 14 de São Marcos, diz assim: aproximaram-se dos discípulos, viu ao redor deles grandes multidões, e os escriba e os discutiu com eles. Quer dizer, com eles, com os discípulos, né? E no capítulo 15 diz assim: o capítulo diz assim: aquele povo vindo de surpresa, Jesus ocorreu eles para saudá-los. E no capítulo 16 fala assim: e ele lhe perguntou: que estais discutindo com eles? E no 17 respondeu assim: um homem dentro da multidão, mestre, eu trouxe meu filho que tem um impuro e mudo. O menino não falava, né? O rapaz não falava, o filho dele. E no capítulo 18, Marcos diz assim, no versículo 18 diz assim: este onde quer que apanhe, lançai-lo por terra, e ele espumas range dos dentes e fica endurecido. Rogai aos teus discípulos que o expulsaram, mas não ordenaram, quer dizer, não tiraram o espírito do menino. E no capítulo 9, do versículo 19, diz assim: respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quanto estarei convosco? Até quando vós hei de aturar? Trazei-me para cá. E no versículo 8 do capítulo 20 diz assim: e eles o trouxeram, e assim que o menino viu, vistou Jesus, expirou e agitou fortemente, caiu por terra e revolgou-se espumado, ficou espumado, as bocas espumadas, né? E no capítulo 9 do versículo 21, agora Jesus vai falar: e Jesus perguntou ao Pai: há quanto tempo ele acontece isto? Desde a infância? Respondeu-lhe: desde a infância. E no versículo 22 diz assim: eu tenho lançado muitas vezes ao fogo e à água para matá-lo. Se tu, porém, podes algumas coisas, ajudai-nos, compadece-te de nós. O Pai está falando para Jesus, né? E Jesus disse, então, no capítulo 23, disse Jesus: se podem alguma coisa, tudo é possível ao que crer. Quem crê em Jesus tem aquilo que pede, né? E no capítulo 24, né, no capítulo 9, do versículo 24, diz assim: imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro a minha falta de fé. E no versículo 25, Jesus diz assim: vendo Jesus que o povo afraiu-se, e tomou o espírito imundo e disse-lhe: espírito imundo e surdo, ou
te ordeno, saia deste menino e não torne a entrar. Esse é Jesus que falou com o Espírito, né? E no versículo 26 diz assim: e gritando e maltratando, estremecendo, saiu o menino, ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Caiu no chão, ficou ficou em impacto, né? E no versículo 9 do capítulo 27 diz assim: Jesus, porém, tomando-o pelas mãos, ergueu-o, ele levantou-se. E no versículo 28 diz assim: depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? E aí Jesus vai falar, né? E ele disse-lhe: este tipo de demônio não se pode expulsar senão pela oração. Jesus fez oração e eles não perceberam, eles não viram, né? E no versículo 30 diz assim: tendo partido ali, atravessaram a Galiléia e não queriam, porém, que ninguém soubesse. Estavam atravessando o mar da Galiléia, né? E no versículo 6 do capítulo 31 diz assim: e ensinava a seus discípulos: os filhos do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo e ressuscitar 3 dias depois da sua morte. E no versículo 32 diz assim: mas não entenderam esta palavra e tinham medo de lhe perguntar. E no capítulo 33 diz assim: em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhe: de que falaste pelo caminho? E eles vão falar para eles. Jesus sabia, né? Ele entendia o coração, a mente e o jeito deles. Jesus entendia tudo, né? De todos nós ele entende, porque ele é o próprio Senhor, ele que é o nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. E no versículo 34 diz assim: mas ele calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Aí quer ver como Jesus vai falar? E sentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos os servos e de todos. Você queria ser o primeiro, quer ser o maior, né? E no 36, e tomando um menino, colocou-nos no meio deles e abraçou e disse, né? Jesus falando, né? Jesus vai falar agora para que nós temos que ser o que ele vai falar. Todo aquele que recebe deste menino no meu nome, em mim, que recebe, todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou, é receber quem enviou ele, né? Então Jesus, ele está dizendo assim: torna-se uma criança para você ter o reino. Jesus Cristo ama todos, gosta muito de vocês, de todos nós. Jesus ama e nos dá a salvação da vida eterna. Jesus te ama muito. Amém.